Oi pessoal, bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos começar aqui uma nova fase, né? Eu vou conversar com vocês agora sobre as aulas aí do Sistema Tutorado de Ensino. Esse ensino à distância, novidade para todos nós, e eu vou explicar a explicação que foi dada para vocês na aula de matemática de hoje. A professora começa a aula de matemática de hoje falando das unidades de medida. E ela cita, né, o Sistema Internacional de Medidas. O que é o Sistema Internacional de Medidas? Ele nada mais é do que uma padronização universal das medidas. O que é isso? Eles pegaram as medidas básicas e universalizaram ela. Por exemplo, se eu chegar hoje numa loja aqui e comprar 1 metro de tecido e daqui uns tempos eu viajar, for para algum lugar e precisar comprar mais 1 metro de tecido, o metro que eu comprar aqui vem a mesma quantidade de tecido do que 1 metro que eu comprar em qualquer lugar do mundo, tá? Se eu comprar 1 litro de água aqui, ou se eu comprar 1 litro de água nos Estados Unidos, ou se eu comprar 1 litro de água na Coreia, ou se eu comprar 1 litro de água na Índia, em qualquer lugar que eu for, 1 litro de água vai vir a mesma quantidade de água. Então eles padronizaram essas medidas, tá? Depois ela conta um pouquinho de como que foi criado, né, esse sistema, como que eles calcularam essas medidas para chegar até elas. É um conhecimento interessante, mas que nós não vamos nos prender nele agora, ok? O que a gente precisa relembrar aí? Nós precisamos lembrar as unidades de medida que nós já conhecemos. Então vocês estudam desde lá do Fundamental 1, vocês já se habituaram com algumas medidas básicas que a gente trabalha com ela, né? A primeira é a unidade de massa, né? A nossa unidade básica de massa é o grama. Vou até colocar aqui, ó, o grama, né? Quando eu vou, por exemplo, em uma padaria, eu peço lá 200 gramas de mussarela, né? Então, se eu for em qualquer outro lugar e pedir 200 gramas de mussarela, vai vir a mesma quantidade, certo? O volume, a nossa unidade básica de volume é o litro, né? Volume é quando eu tô medindo líquidos. Então, para eu medir volume, eu utilizo a unidade de medida litro. E o comprimento. Comprimento, a nossa unidade de medida, tem gente que confunde às vezes, mas a nossa unidade de medida básica do comprimento é 1 metro, tá? A partir do metro, eles conseguiram calcular também as unidades de capacidade e área, tá? Que a gente usa mais aí na geometria, né? Quando a gente quer calcular, por exemplo, esse quadro aqui, ó, é um quadro retangular, né? Então, se eu fosse medir apenas a borda dele, que é essa parte marronzinha aqui, eu usaria a unidade de comprimento, né? Que é 1 metro. Mas, para eu medir quanto tem de espaço nessa superfície branca, eu utilizo a área, né? Que é 1 metro quadrado. E a capacidade. Para medir a capacidade, o que é isso? Ela até usou um cubo, né? Para eu medir a capacidade, eu tenho que levar em consideração 3 medidas: a altura, o comprimento e a largura. Então, quando eu falo de capacidade, eu estou falando o que cabe aqui dentro dessa minha parte oca do meu cubo. Então, essas são as unidades de medida que a gente trabalha aí já desde o Fundamental 1. Nessas capacidades de medida, depois nós vamos voltar aqui, ela fala que elas são
eu esqueci o termo que ela usa, mas para eu calcular essas unidades de medida aqui, os múltiplos e submúltiplos dela, depois nós vamos lembrar quais são eles, eu utilizo base 10. Depois eu vou explicar para vocês o que é essa base 10 que muita gente me perguntou aí. Vou só concluir aqui algumas outras unidades de medida que a gente tem, que é a do tempo, que a unidade básica é o segundo. Ela até fala lá que muita gente acha que é um minuto, a hora, não lembro, mas a unidade básica de tempo é o segundo. E as unidades de informação, que ela usa por último, que é o bit, o byte e assim por diante. Depois nós vamos ver também, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que é essa base 10 que ela fala na hora de calcular os múltiplos e submúltiplos dessas unidades de medida aqui. Eu vou apagar de cá um pouquinho, só para não precisar apagar ali. Quando ela fala em múltiplo e submúltiplo, ela criou aí uma dúvida entre vocês, mas ela tá falando disso daqui, ó, que a gente aprendeu lá terceiro, quarto ano, talvez, que é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Aí temos o metro, né, que é o base. Depois o decímetro, centímetro e o milímetro. Aqui no volume, mesma coisa, temos o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro, que é o ml. No comprimento, nós temos o quilômetro. Ah, aqui eu coloquei errado, ó. Aqui que era, né, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui era quilograma, que são as unidades de massa, hectograma, o decagrama, grama, decigrama, centigrama e o miligrama. Então aqui a gente fala que da base, né, da unidade de medida base padrão para a esquerda, a gente chama de múltiplos. Depois eu vou mostrar por quê. E do padrão para a direita, a gente chama de submúltiplos. O que é o tal da base 10? Que muita gente fala assim, não está entendendo nada, quer estar multiplicando por 10, depois já multiplica por 10 de novo. Vocês se lembram quando a gente está lá nos anos iniciais, que a gente tem lá assim, por exemplo, eu tenho 1 quilograma, eu quero saber quanto que é 1 quilograma em gramas. Como que eu faço isso lá? Eu venho aqui, aonde está o último algarismo do quilograma, e eu trago ele para cá, completando com 0 até chegar na unidade que eu quero. Quando eu tenho 1 e eu aumento um 0 nele, o que eu estou fazendo sem precisar fazer conta? Eu estou multiplicando esse número por 10. Então, quando eu trago o quilograma para o grama, eu estou multiplicando ele por 10, por 100, por 1000. Da mesma forma, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui 1 litro e eu quero saber quantos mililitros eu tenho desse litro aqui. Então, eu vou vir para cá de novo, completando com 0, né?
Lá nos anos iniciais, a gente sempre pega da onde está a unidade que a gente tem e traz para a direita para começar a ensinar. Mas acontece também, por exemplo, de eu ter 1 metro e eu queria saber quanto é 1 metro em quilômetros. Aí eu vou da mesma forma e completo com 0 para cá. Como 0 para lá, 0 à esquerda, se eu não colocar vírgula ele não vale nada, a gente põe a vírgula aqui para falar que é 0 quilômetros e 1 milímetro do metro, né? 1 milésimo do metro, desculpa. Então, o que é isso aqui? Significa que o metro, para eu calcular em quilômetro, eu tenho que dividir o quilômetro em 1000 pedaços para achar 1 metro. Por que ela explica isso? Porque depois ela vai explicar que essas outras unidades de medida de tempo e de informação, elas não são calculadas com base 10, né? Então essa aula aqui de transformações de capacidades, depois eu vou gravar um vídeo para vocês relembrarem como é que a gente faz essas transformações, tá? Então vamos agora ver a diferença da unidade de tempo e a unidade de informação. A unidade de tempo básica que eu tenho é o segundo. Então, eu tenho aqui o segundo. O que é um segundo? Aí eu vou pensar no minuto. Para eu calcular quantos segundos tem 1 minuto, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 60, certo? Então, um minuto tem 60 segundos. Se eu quiser achar 1 hora, eu vou multiplicar de novo. Por quanto? Por 60. Então, 1 hora tem 60 minutos. Daqui para lá, então, eu não estou mais multiplicando por 10, eu não estou apenas aumentando uma casa, um zero no número, né? Eu não estou aumentando o algarismo zero, eu tenho que fazer a multiplicação. Se eu pedir você para transformar segundo em hora, o que você vai fazer? Por exemplo, eu quero saber... Vou trazer de lá para cá que fica mais fácil. Eu quero saber 3 horas. 3 horas tem quantos segundos? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar 3 horas e multiplicar por 60, certo? Para saber quantos minutos vão dar. Então eu vou ter aqui que 3 horas é igual a 18 minutos, certo? Depois eu vou pegar e multiplicar de novo por 60 para achar quanto tem em segundos. Então, 180, eu vou fazer ele vezes os 60. Então, eu vou achar isso aqui, certo? Então, ela quis mostrar que as unidades de medida de massa, comprimento, volume são calculadas multiplicando por 10. Os segundos, os múltiplos dos segundos são multiplicados de 60 em 60. Já no caso dos submúltiplos, aí ela cita o décimo de segundo, o centésimo de segundo e o milésimo de segundo. Isso daqui, quem mexe aí com esporte, quem gosta de corrida de Fórmula 1, né, igual eu, por exemplo, vai ouvir muito falar nessas medidas aqui. Aí você fica pensando assim, nossa, 1 segundo já é rápido demais. Imagina
um milésimo de segundo. O que é um milésimo de segundo? É você pegar um segundo e dividir ele por 1000, né? Um centésimo de segundo, você vai pegar um segundo e dividir ele por 100. Um décimo de segundo, pega o segundo e divide ele por 10. Então, o segundo, quando ele vem para os submúltiplos, ou seja, quando ele vem aqui para o lado direito, aqui sim ele passa a ser dividido por bases 10, tá? É 10, 10 e 10, certo? Bom, e o tal da medida de informação? Essa daí, então, deu o que fazer para vocês entenderem. Mas é simples também, tá? A unidade de informação, ela foi criada para calcular para estudar programação de computadores, tá? Quando foram criadas aí os primeiros chips eletrônicos, né? Ela é usada muito lá na parte de eletrônica, criação de computadores, programas, né? Imagens. Antigamente, quando surgiram os primeiros computadores, era praticamente impossível você utilizar uma imagem no computador, né? Aí, com a evolução da tecnologia, hoje é possível você ter aí até em alta qualidade. Como que foi feito isso? Bom, a programação de computador, ela é basicamente feita com zeros e uns. Vou colocar aqui ao contrário, porque senão vocês vão achar que é 10. Ela é feita com 1 e com zeros, tá? Então, essa combinação, ela é utilizada para formar o quê? Tudo que a gente usa no computador. Aí ela fala assim, que um bit é a menor unidade de informação que a gente tem. Para fazer uma letra, por exemplo, quando eu digito uma letra lá no meu computador, vamos colocar a letra A, essa letra aqui, lá na programação, ela é uma combinação, eu estou fazendo uma combinação qualquer aqui, tá? De uns e zeros, tá? E essa combinação, para fazer um caractere, o que é um caractere? Uma letra, um número, um espaço, um acento. Para fazer um caractere, ela gasta 8 informações dessa. 2, 4, 6, vou colocar aqui 8. Então, isso aqui são 8 bits. Acho que não tem esse E aqui, não. São 8 bits. Certo? Então, eles chamaram esses 8 bits, já que qualquer caractere precisa ter 8, eles chamaram tudo isso aqui de byte. Então, um byte tem 8 bits, tá? Para vocês terem ideia, ela deu um exemplo de uma imagem. Quando vocês vão comprar câmera, né? Hoje em dia até que não é mais utilizado nas câmeras de celular. Lá fala assim, essa câmera tem não sei quantos megapixels. O que é um pixel? Um pixel equivale a 24 bits, ou seja, 24 uma combinação de 24 números 1 e 0, tá? Depois que ela fala do pixel e do byte, aí ela explica os múltiplos, que são kilobyte, né? Aí não deu tempo dela terminar, mas depois tem o megabyte, gigabyte, hoje já tem o terabyte. O que é isso? Também são múltiplos, só que
Como é uma combinação de dois números, não é mais uma multiplicação, passa a ser uma potência. Então, a potência menor de uma base de informação é 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 8. 8 o quê? Bits. Então, 1 byte equivale a 2 elevado a 3 bits. Certo? Aí ela explica como surge o kilobyte, porque eles precisavam, quilo é 1000, né? Então eles precisavam de um número próximo a 1000. Como na potência de base 2 você não consegue nenhum expoente que te leve a 1000, eles chegaram que 1 kilobyte, 1 kbyte, escreve assim, né? 1 kbyte, equivale a 1024 bits. 1 kbyte equivale a 1024 bits. E assim por diante, né? Foram aumentando aí, né? Agora tem o gigabyte, tem o megabyte, gigabyte, terabyte. Acho que tem agora um outro também. E esses são os múltiplos. Aí tem os submúltiplos, que são o nanobyte, esqueci os outros. Ela não chegou a terminar essa parte aí, tá? Isso daqui, gente, é só uma questão de informação para a gente chegar agora nas outras unidades de medidas que nós vamos conhecer. Aí vem as atividades do PET, né? Do plano lá de ensino. Aí na primeira e na segunda atividade, eu tô mexendo aqui. Era para minha auxiliar tá aqui, mas minha auxiliar não veio hoje. A primeira e segunda atividade, ela pede para vocês assistirem um vídeo, né, sobre múltiplos e submúltiplos dessas unidades de medida. Aí tem a indicação do vídeo aí, é só assistir. Na segunda, ela pede para vocês pesquisarem nesses vários vídeos que estão aí no link, sobre como trabalhar com as unidades de medida e com notação científica. O que é notação científica? Notação científica a gente usa muito quando a gente vai utilizar números grandes. Vocês viram isso lá no sétimo ano. Quando a gente vai utilizar números muito grandes, para a gente não mexer com esses números muito grandes, a gente transforma eles em notação científica. Que é o que é isso? Transformar ele numa multiplicação de um número por uma potência de base 10, né? Então ela vai falar aí também da notação científica. Depois ela vai pedir assim: pesquise sobre unidades de medida no nosso dia a dia. Aí ela vai colocar aí a unidade de informática, o micrômetro e o nanômetro, para vocês verem o que é, né? E as unidades elétricas. Unidades elétricas já vai entrar lá nos watts, quilowatts, né? Que são as unidades de energia elétrica. Se você pegar a sua conta lá de energia, você vai ver lá quilowatt, né? E aí tem as unidades de... como é que fala? Esqueci. As unidades, tanto os múltiplos e os submúltiplos do watts. Aí a número 4. Pesquise na internet vídeos sobre medidas encontradas no nosso dia a dia. Então você vai pesquisar lá 2 ou 3 vídeos que você achar, fora esses que ela já citou, e vai mandar para mim para eu dar uma olhada. Unidade 5, aí ela coloca uma chargezinha
falando de geocentrismo. Aí a gente vai levar lá na geometria, né? Porque vocês vão na geografia, que vocês vivem falando assim pra mim, pra que a gente vai usar isso? Onde é que usa isso? Agora vocês vão ver onde é que usa, né? Então, o que é o geocentrismo? O geocentrismo, ele no início, lá atrás, né? No início da era cristã, um cara muito louco chamado Cláudio Ptolomeu, até coloquei ali para lembrar, Cláudio Ptolomeu, ele defendia que a Terra era o centro do universo. Então, para ele, na visão dele na época, a Terra ficava no meio e os astros e planetas giravam em torno dela, tá? De onde ele tirou isso? Na época, os cristãos, né, católicos, acreditavam nessa teoria por causa de algumas passagens bíblicas que levavam a deduzir que o universo era assim. 14 séculos depois, lá por volta de 1490, 80, nessa época aí, 1400 e bolinha, surgiu Nicolau Copérnico e ele passou a defender a teoria de que o centro da Terra era o Sol. Então ele já passou a defender, né, que o Sol era o centro e os planetas giravam em torno do Sol. Essa é a teoria utilizada até hoje, né? Chama a teoria do heliocentrismo, ou seja, hélio vem do Sol, né? O Sol no meio e os planetas girando em torno dele. Quem depois, mais um pouco à frente disso, confirma essa teoria do Nicolau foi o meu matemático quase favorito, né? Ele era matemático, astrólogo, físico, era um cara incrível, né? Isaac Newton e Galileu Galilei. Então, eles vêm comprovar essa teoria que é a que é utilizada até hoje, né? Hoje aí com esses equipamentos modernos, já pode-se ter certeza de que é assim mesmo, o Sol e os planetas girando em torno dele. Bom, o que isso tem a ver com a matemática? Daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar essa questão de notação científica como unidade de medida. E nós vamos trabalhar muito com essa questão do universo, do espaço, então por isso que entra a geometria aí. Aí ela pergunta, né, então, o que seria alinhar planetas? Ela pergunta, aí ela vem com a questão de sistema igualitário. O que é igualitário? O que é supremacia? Igualitário vem de qual palavra? Igual. Supremacia, vem de acima, né? Então, essas palavras igualitário, supremacia, elas são muito utilizadas na política, né? Vocês já devem ter estudado aí em história em algum momento, ou até na política mesmo, geopolítica, que é uma parte da geometria. Vocês já devem ter ouvido falar o sistema igualitário, onde não havia supremacia, que não sei o que tem. Então, o que é o sistema igualitário? Ele prega uma espécie de igualdade, né, entre os envolvidos. E supremacia é alguém acima. Então, aí, o não supremacia significa se é igualitário e não tem supremacia, quer dizer que está todo mundo no mesmo nível. Nós vamos ver o que isso tem a ver com a matemática também em breve, tá? Aí depois ela pergunta, né, o que representa sistema na charge. Por quê? Vocês viram que eu acabei de falar? Sistema igualitário. Aí ali na charge está falando de o mesmo tipo de sistema.
né? Nós temos aí a palavra sistema aí, eu falei em sistema solar, agora eu falei em sistema igualitário. Em qual parte que se encaixa a palavra sistema na charge que foi mostrada aí? Aí pergunta o que é sistema solar? Ai, quinta série de geografia. Será que meus alunos assistiram a aula de geografia da quinta série, sexto ano, né? Quinta série do meu tempo, né? Ai, que vergonha. Então, lá no sexto ano vocês estudam sistema solar. O que é sistema solar? Vocês vão colocar aí pra mim. Professora, teve gente que mandou mensagem pra mim e falou assim: professora, você mandou atividade errada, isso aqui é geografia. Tá vendo só? É matemática. O que mais? Perguntou sobre que unidade de medida podemos utilizar para medir a distância entre os planetas. Como é que eu meço distância mesmo, hein? Vamos ter que relembrar isso aí, hein? Que unidade... Qual a distância aproximada entre a Terra e o Sol? Também vamos procurar lá na internet, vamos fazer uma pesquisazinha aí. Quem não tiver acesso aí direto à internet, livro de geografia, vocês encontram essa resposta também, tá? Aí pergunta o que é notação científica, eu já expliquei direitinho aqui, vocês escrevem mais ou menos resumido aí, tá? E essas foram as atividades... Abaixa para eu ver se tem mais. Essas foram as atividades dessa semana. Essas daí vocês vão responder no caderno e enviar para mim, ok? Quando terminar, eu vou passar para vocês, eu vou gravar um vídeo lá no canal também, com as transformações de unidade de medida, fazendo uma revisão, e depois eu mando uma atividade extra sobre esse assunto, ok? Espero que eu tenha esclarecido para vocês, não fiquem em pânico. Esse momento agora de pandemia está nos levando a essa aula digital. Eu estou vendo muitos de vocês preocupados, nós professores também estamos, mas nós estamos aqui para fazer o melhor para vocês, ok? Eu quero todos vocês aí do outro lado participando, comentando, tirando dúvida comigo, e assim que forem surgindo as dúvidas, eu já vou respondendo para vocês aí, tá bom? Se vocês quiserem, depois a gente faz uma live e aí a gente posta para vocês também as respostas às dúvidas, né? Que mais? Deixa eu ver. Acho que é isso, gente. Então, eu aguardo um retorno de vocês, tá? Se vocês conseguiram aí esclarecer as dúvidas, e eu estou à disposição. E não percam a motivação. É ela que vai nos tirar dessa crise que nós estamos passando, ok? Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente esteja juntos em breve. Um beijo, fiquem com Deus.